propósito e reino. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que aqui eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Está em Atos 13, do 2 ao 3. Todos nós temos um propósito no reino de Deus, mas todos esses propósitos estão completamente conectados à edificação do corpo de Cristo. Ainda que tenhamos vários membros com funções diferentes, o alvo é um só: a edificação do corpo de Cristo. Não é possível Deus chamar você para algo que não edifique o corpo de Cristo. Na vida do apóstolo Paulo, por estarem descritas na palavra de Deus, ficam bem claras as etapas do propósito divino em nossas vidas. Primeiramente, ele foi chamado pelo Senhor para participar da edificação da Nova Jerusalém. Segundo, foi treinado dentro da própria igreja a fazer essa edificação. Terceiro, saiu a edificar igrejas e formar outros para ajudar na edificação do corpo de Cristo. Eu e você devemos percorrer o mesmo caminho. O caminho de Paulo é o caminho de um vencedor. Ser vencedor é o que espera qualquer pai para qualquer filho. Deus chamou você para ser um vencedor. Ele é o nosso Pai Celestial. Você pode estar em qualquer dessas 3 etapas, mas pode estar fora delas. Isso se chama vida cristã e é assim que o corpo de Cristo funciona. Lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 15 e 16, diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A advertência do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso era para que todos deixassem a vida anterior que viviam antes de aceitarem o chamado. Era uma vida independente e vivida segundo a cabeça de cada um. No reino de Deus, as coisas não funcionam dessa forma. Não façais como os gentios. Isto, portanto, digo que no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruído. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Está em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Todos nós, sem exceção, temos uma parte na edificação do corpo de Cristo. A conclusão dessa parte nos torna vencedores. As nossas últimas palavras nessa terra deverá ser: está consumado. Reafirmando a minha fé, Senhor Jesus, eu declaro que a minha nova vida será toda para a edificação do corpo de Cristo. Eu faço parte desse corpo para toda a eternidade. Abro mão da forma como vivia antes e assumo a nova criatura para que fui gerada em mim pelo amor, desejo e poder de Deus. Compromisso. Eu abraçarei a minha parte na edificação do corpo de Cristo. Eu me colocarei à disposição da célula para cumprir esse propósito. Vamos orar? Amém? Senhor Jesus, nós oramos nesse dia
Porque o propósito do Senhor continua o mesmo. E o teu propósito envolve o teu reino, envolve a tua vontade. Ó Pai, nós entendemos, Senhor Jesus, que o propósito do Senhor envolve etapas. Envolve etapas, ó Pai, que nós precisamos ser chamados, precisamos receber a palavra do Senhor, precisamos, Senhor, ser treinados dentro da própria igreja e precisamos ser enviados a ajudar outros, Senhor, na edificação do corpo de Cristo. Eu quero orar, Senhor, por cada pessoa, ó Pai, que foi alcançada pelo Evangelho, que foi salva, que desceu as águas, que foi batizada e hoje faz parte do corpo de Cristo. É verdade, Senhor, que antes de conhecermos ao Senhor, vivíamos segundo os nossos próprios pensamentos, segundo a nossa própria vontade, fazendo o que dava na nossa cabeça. Mas agora que fazemos parte do corpo de Cristo, temos uma nova cabeça que se chama Cristo e é a ela que devemos seguir. E todos nós precisamos estarmos ligados uns aos outros, ó Pai, pela fé em Cristo e seguirmos, Senhor, a sua vontade, o seu plano. Ó Pai, existem pessoas, ó Pai, que foram alcançadas pelo Senhor, ó Pai, que foram salvas e batizadas, mas que agora, ó Pai, não se reúnem mais com a igreja, não se reúnem mais com o corpo de Cristo, estão fora, separadas, se envolvendo com as coisas desta terra, se envolvendo com as coisas desse mundo, seguindo seus desejos, ó Pai, seus desejos naturais, seguindo os desejos da sua carne. E a palavra do Senhor diz que uma vez que nós fomos alcançados, não podemos nos fazer de novo, Pai, como participantes das coisas deste mundo. Ó Pai, nós fomos chamados para vivermos as coisas do reino de Deus. Nós fomos alcançados, ó Pai, nós fomos libertos do velho homem, mas muito, Senhor, ó Pai, por causa das tribulações, por causa das dificuldades, por causa das pressões, por causa das dificuldades, Senhor, voltaram, se esqueceram que foram chamados, se esqueceram do compromisso que fizeram com Cristo, se esqueceram que desceram as águas, ó Pai, pessoas que foram separadas deste mundo para viver os planos de Deus, ó Pai, fazer a diferença nesta terra, para serem o sal da terra, para serem a luz do mundo, se esqueceram e voltaram às velhas origens, voltaram, Senhor, às coisas da carne, voltaram às coisas do mundo. Há muitos que nem frequentam mais os cultos, há pessoas que não frequentam mais as células, que usam todo o seu tempo para se encher das coisas desta carne, participam, Senhor, ó Pai, deste mundo como se fossem dele, como se fizessem parte dele, voltaram a ser gentios, como a palavra de Deus diz. Espírito Santo, eu te peço nesse dia que o Senhor visite essas pessoas, ó Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais, que elas possam enxergar que elas foram chamadas, separadas, escolhidas, elas não pertencem a esse mundo, mas muitos se esqueceram, Senhor, muitos estão obscurecidos. A palavra do Senhor diz que muitos estão com seus pensamentos bloqueados. A palavra de Deus diz que muitos estão com a sua mente, ó Pai, vivendo na escuridão. Muitos estão vivendo ignorantes à vontade de Deus. E ainda tem outros, Senhor, a tua palavra diz que estão com o coração endurecido, ó Pai, orgulhosos, estão se enchendo de impureza, estão se enchendo de malícia, estão se enchendo de coisas, Senhor, ó Pai, que não convém ao Filho de Deus, ao Filho amado, ao Filho escolhido. Pois o Senhor pagou um alto preço para o resgate dessas vidas. O Senhor derramou, Pai, gotas de sangue, cada gota de sangue do teu corpo, cada ferida, cada chaga, ó Pai,
os pregos, a cruz, ó Senhor Jesus, tudo isso, a lança, foi para que essas pessoas vivessem uma nova vida em Cristo, vivessem uma nova vida, porque eles pudessem participar do teu reino, para que eles fossem libertos da escravidão, do pecado e do inferno. Ó Pai, mas muitos, Senhor, deixaram o pecado dominar, deixaram a ignorância dominar, o orgulho, o medo, foram abrindo brechas, Senhor, para os demônios agirem, Senhor, e agora estão afastados, distantes do corpo de Cristo. Ó Pai, muitos não se reúnem mais, não querem congregar, muitos não voltaram mais para suas igrejas, muitos não retornaram mais para suas celas, Senhor, e estão cumprindo, Pai, a vontade de Satanás, a vontade do inferno. Mas em nome de Jesus, nós intercedemos por todos eles, nós clamamos por todos aqueles que fazem parte deste corpo de Cristo, que fazem parte desse propósito do reino de Deus. Ó Espírito Santo, atrai esses filhos de volta, Senhor, para a tua presença, como o Senhor trouxe aquele filho pródigo por um momento, Senhor Jesus. Ele estava com a sua mente, Senhor, escurecida, com seus olhos escurecidos, só pensava em cumprir os seus desejos, só pensava em realizar as suas vontades, mas ele estava enganado, ele não conseguia compreender o quanto o Pai o amava, o quanto o Pai tinha o melhor para ele não conseguia enxergar que a vida com o Pai era muito melhor do que a vida no mundo. E há muitos servos do Senhor que estão vivendo a vida nesse mundo numa ilusão, numa fantasia, cumprindo seus desejos, realizando as suas vontades, bebendo, ó Pai, se realizando nos seus prazeres, Senhor, carnais, mas se esquecem que tudo isso, Senhor, é um laço do inferno, é um engano, é uma fantasia, e uma hora, Senhor, tudo isso vai cair por terra, Senhor, como aconteceu com aquele filho, Senhor Jesus, uma hora ele caiu em si e percebeu que ele estava vivendo uma grande mentira e descobriu que a vida verdadeira era a vida com o Pai, a vida legítima, é a vida que era uma realidade, era a vida com o Pai. Com o Pai ele teria tudo que imaginava. Com o Pai a vida era abundante, com a vida com o Pai a vida era realmente feliz. A verdadeira felicidade estava em que aquele jovem, em que aquele filho estivesse na casa do Pai. E eu oro, Espírito Santo, para que esses que se afastaram, esses que estão distantes do corpo, esses que estão distantes das células, esses que estão distantes da igreja, Senhor, distantes do corpo de Cristo, oro para que o Senhor realize aquilo que o Senhor realizou naquele filho, que eles caiam em si, que eles tenham os seus olhos desvendados, a sua mente desvendada, Senhor, e que eles percebam a mentira na qual eles estão acreditando, a mentira na qual eles estão vivendo. O diabo tem seduzido eles com mentiras, mas que caia por terra as escamas dos olhos, ou para que caia por terra e eles descubram que só existe vida se estiver na casa do Pai, só existe vida plena, só existe herança, só existe recompensa, só existe fartura, só existe abundância, só existe novas vestes, sandálias, anel de honra, só existe honra verdadeira nos braços do Pai. E eu quero orar para que eles voltem, para que eles retornem para o corpo de Cristo, para que eles retornem para suas células, para que eles retornem, Senhor, para os cultos, para que eles retornem ao propósito de Deus, para que eles retornem à carreira para a qual foram chamados e cumpram, Senhor, e vivam, Senhor, a abundância, porque o Pai está de braços abertos, preparando com uma festa, com um banquete para esses filhos. Aleluia, glória a Deus.